Muito bem, então tá, agora oficialmente bom dia a todos que estão chegando em mais um Despertar Laborama, né? A gente iniciou esse projeto com o intuito de criarmos um espaço para conduzirmos alguns bate-papos e conversarmos sobre temas que são importantes na nossa visão, que são queridos por nós e que se relacionam com o nosso universo tanto de trabalho quanto as nossas visões de mundo, né? Nossos desejos de coisas boas que a gente quer trazer para o mundo. E está sendo uma experiência muito bacana, a gente está se revezando, eu, a Laila, a Laura e a Estela. Cada hora a gente tem um convidado diferente e um tema diferente, né? E a ideia é a gente criar tanto esse hábito de a gente estar juntos uma vez por semana, trocando ideias e também criando conteúdo que vai ficar aí disponível para as pessoas que não puderem entrar ao vivo e poderem assistir depois, posteriormente. Para começar, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa convidada e convidar ela para se apresentar um pouco. Ela é a Márcia Andrade, da Sociente, e ela é consultora, facilitadora de processos, e foi nossa facilitadora no Germinar, foi onde a gente se conheceu, né, Márcia? Lá em 2016. Verdade. E desde o primeiro contato, assim, eu quero dizer assim, que eu senti uma profunda admiração pela Márcia, pela forma como ela conduz as conversas, pela atenção que ela tem com os grupos, com as pessoas, e pelo conhecimento que ela traz e compartilha com todo mundo que entra em contato com ela de uma maneira tão bonita e tão profunda. E sou teu fã, Márcia, quero começar dizendo isso, te admiro muito e tenho muito carinho por ti. E queria então que te apresentasse para o pessoal conhecer um pouquinho de ti, um pouquinho da tua história, do teu trabalho. Legal. Nossa, num dia chuvoso, acordar com esse elogio é uma delícia, né? Ganhei o dia, Gui. Merece, querido. Que delícia, querido. Obrigada. Então, vamos lá. Acho que antes de ser facilitadora, acho que teve uma época, né, rapidinho da minha biografia, eu quis, lá quando eu tinha 17 anos, queria entender as cabeças das pessoas, né? Esse foi uma das coisas que quando eu estava discutindo o profissional. E aí eu resolvi ser terapeuta ocupacional. Na época isso nem existia muito, não se falava muito. E a ideia que me chamou a atenção foi entender as cabeças das pessoas e entender como é que as pessoas faziam as coisas. E aí a terapia ocupacional tinha esse olhar, né, de entender as pessoas e ajudar as pessoas nas atividades, né, a desenvolver atividades. E isso me encantou. Então, por muito tempo eu fui terapeuta ocupacional e atuei nesse mundo. E depois, nesse caminhar, eu então comecei a entender que eu precisaria sair do mundo organizacional e ir para o mundo ajudar outras pessoas a se entenderem e entenderem. E aí eu conheci o Germinar, na verdade. O Germinar foi uma das portas que se abriu para mim, nesse sentido. E aí, após o Germinar, eu comecei a me aventurar nesse processo de levar o meu conhecimento para dentro das empresas, das organizações e dos grupos, assim. E aí não mais vinculada a uma organização. Acho que pensando no profissional, acho que é isso. Então, acho que o que me encanta nesse trabalho, na verdade, é entender o ser humano, né? E saber o que faz ele agir e pensar dessa forma. Então, acho que isso me dá um pouquinho da minha apresentação, assim, né, Gui? Tá ótimo, querida. Bom, entender o ser humano é uma das coisas que se relacionam com o tema de hoje, né? Mas antes de entrar no tema de hoje, a gente tem duas perguntinhas clássicas agora que a gente faz para todos os nossos convidados no início do nosso bate-papo. Então a gente quer saber quem é a Márcia no café da manhã e qual ingrediente não pode faltar numa boa conversa. Legal. Você sabe que quando a gente conversou um pouquinho e você trouxe essas duas perguntas, né, e eu via
nas lives da Laura, da Estela, e essa pergunta veio, eu fiquei pensando, o que não pode, né? Então, assim, na verdade, no meu café, quem é a Márcia no café da manhã, assim, é uma pessoa que gosta muito de tomar café de manhã. Assim. Café da manhã é uma das alimentações que eu mais adoro fazer, e adoro quando eu tenho tempo para fazer, assim, sentar numa mesa, tomar um café, conversar, eu amo essa. E é uma das coisas que eu cuido, assim, quando eu penso no meu ritmo, e eu tenho que acordar tal hora, eu tenho que sair, eu tenho que fazer tal coisa, tal. O tempo do café da manhã está consagrado. Então, eu tenho que ter pelo menos 10, 15 minutinhos para tomar o meu café e comer algo, assim, seja uma torradinha, seja uma tapioca, seja um pãozinho com manteiga, o que for. Então, essa é a Márcia no café da manhã, assim, é uma pessoa que adora o café da manhã. E o que não pode faltar numa boa conversa, eu acho que o interesse de ouvir o outro. Acho que isso, para mim, é importante quando está numa conversa, né? Assim, quando a gente realmente está conversando, o interesse de ouvir o outro, para mim, é importante. E acho que a gente vai falar de um tema hoje que tem um pouco a ver com características das pessoas, né? Assim, e aí o meu temperamento vai dizer um pouco por que isso é importante para mim. Acho que é isso, Gui, que eu trago para responder as duas perguntas. Que legal, Márcia. Isso aí, interesse pela pessoa com quem a gente está conversando é uma coisa que algumas vezes a gente não vê por aí, né? Mas já é uma boa dica de a gente começar esse nosso bate-papo. Bom, então vamos falar um pouquinho começar a falar sobre o nosso tema, os temperamentos humanos, né? E eles como um estímulo ao autoconhecimento, e esse autoconhecimento como um meio para a gente ter melhores relações nas organizações e também na nossa vida pessoal, né? É um tema que remonta à antiguidade, é um tema que é estudado, compreendido desde os gregos antigos, e hoje em dia, quando a gente fala sobre temperamento, às vezes a gente leva para um lado meio pejorativo, né? Tipo, aquela pessoa é temperamental, e fica só nisso, né? O que é temperamental? Né? A gente acaba assumindo esse conceito como uma coisa genérica, né? E às vezes essa visão genérica não traz um olhar muito positivo, mas tem muitos aspectos interessantes, tem muita curiosidade no meio, que eu vou gostar de explorar um pouquinho desse papo contigo hoje. Eu compartilho em primeiro momento assim, que eu tenho uma apreciação muito grande por esse tema. Quando eu tomei contato com ele pela primeira vez lá no Germinar, eu fiquei daquele jeito assim, uau, encantado, curioso, super afim de saber mais sobre ele. Logo de cara comecei a identificar quais seria o meu temperamento predominante, e conforme eu ia entendendo um pouquinho mais sobre as características dos temperamentos que a gente vai falar agora em seguida, mais fazia sentido para mim, e eu ficava empolgado em ver isso como realmente uma ferramenta assim, que a gente pudesse colocar em uso no nosso dia a dia, para a gente tanto melhorar a forma como a gente vive individualmente, né, como a gente se relaciona até com nós mesmos, né, essa questão de se aceitar, se entender, e também de aceitar e entender os outros, né. Então é isso, eu queria te ouvir, Márcia, queria começar, dar início ao trabalho do tema e te passar a palavra para a gente pegar desde o inicinho, então, o que são esses temperamentos, onde é que saíram, como é que essa história vem parar aqui hoje nos tempos atuais e como é que a gente está começando a relacionar isso com a questão das organizações. Legal esse olhar, né? Se olhar um pouco para a história nos ajuda a entender essa conversa sobre essa tua fala do temperamental, né? Assim, que quando a gente olha para a história, a imagem, né, dos temperamentos, o estudo dos temperamentos começa lá atrás, né? Assim, Hipócrates era um médico que já começou a estudar isso,
E é interessante que o que leva a estudar é que na Grécia eles tinham um certo tabu com a questão de dissecar o corpo humano, né? E aí, nesse momento, eles começam, então, a tentar entender como é que poderia estudar o ser humano para poder entender as doenças e para poder entender como fazer prevenção, né? E começaram, então, a estudar os líquidos do corpo humano, né? Então, eles começaram a estudar a bile amarela, a bile negra, a fleuma, começaram a estudar o sangue, porque os líquidos do corpo humano poderiam, então, dar noção sobre esse corpo humano. Então, esse estudo começa lá atrás em função disso. E nessa época, então, começam a chamar esses líquidos e essa forma de estudar de entender os humores humanos. Então, quando cada líquido sobressaía, ou era uma força maior naquele corpo humano, pelo estudo que se fazia, então era uma característica de pessoa, era um estilo de pessoa. Então, a gente começa lá atrás com Hipócrates, depois a gente continua isso com outro médico, que é o Cláudio Galeno, né? Que é um médico que também continua a estudar e aprofundar cada vez mais esse olhar. Então, a gente já começa com essa história do temperamento e do temperamental nesses humores lá de trás, né? Assim, e aí a gente até traz isso, né? Assim, um mau humor, bom humor, e a gente começa a entender. Bom, depois disso, ainda olhando para a história, a gente tem o estudo do Jung também em relação à questão dos temperamentos. E esse estudo que a gente traz no próprio Geminário, o trabalho, é fundamentado no estudo que Steiner fez, né? Então, o Rudolf Steiner começa a se aprofundar nisso e a entender cada vez mais como é que esses temperamentos funcionam e colocam as pessoas a reagirem perante as situações e em que momento da vida eles começam a se fortalecer, né? A deixar isso mais claro. Então, acho que olhando um pouquinho para a história, é algo que já existe há muito tempo e está vinculado à medicina e está vinculado à psique humana, né? Acho que isso é legal a gente entender dos temperamentos e essas características. E é legal esse olhar, né, para os temperamentos, né, na questão da gente entender o que sobressai, né? Porque se a gente olhar para os líquidos, nós temos todos esses líquidos no nosso corpo. E se a gente olhar para os temperamentos, também nós temos todos, mas tem um que sobressai, né? Mas antes da gente olhar para os temperamentos, né, Gui, a gente pode também falar um pouco o quanto é um cuidado a gente olhar para as pessoas e entender as pessoas em relação a esses temperamentos, para não colocar as pessoas numa caixinha, né? Assim, e aí você é isso, né? Eu acho que o temperamento ele traz uma das características das pessoas para as pessoas se entenderem e também entender o potencial dessa característica, né? Então, acho que esse é um caminho legal da história. Eu acho que isso pode ser tipo aqueles avisos que a gente recebe assim antes de começar o filme, atenção, né? Esse filme é apropriado para isso, não é apropriado para aquilo, trata de tais temas. Eu acho que é legal a gente já deixar assim bem registrado que quando a gente olha para os temperamentos, o intuito não é rotular as pessoas e dizer a pessoa é só isso, né? Como às vezes as pessoas fazem com os signos também, né? Às vezes, eu sou desse tal signo, daquele tal, então eu sou assim, assado. Tanto que tem muita gente que não gosta desses temas de astrologia, por exemplo, porque reconhece que as coisas não são rígidas, fixas, estanques, né? Mas a gente precisa talvez ter um meio termo, um olhar que não seja nem para um extremo nem para o outro, né? A gente pode se inspirar nessas informações, a gente pode olhar para o lado inteligente da informação e utilizar ele a nosso favor de acordo com a realidade que a gente vê nas nossas vidas, né? É um tema para a gente olhar com cuidado, assim, né? Claro que algumas vezes é fácil a gente se apaixonar logo de cara, então é aquele alerta, assim, vamos olhar, vamos apreciar com moderação, com parcimônia, né? É legal. E é legal isso do ponderar, né? E do parcimônia e do apreciar com moderação,
Porque olhando para a palavra temperamentos, né, Gui, isso faz muito sentido, porque temperamentos vêm de tempero, né? E se você tempera algo com moderação, né, se cuida dos temperos, isso ajuda a gente a ter uma característica bem legal, né, assim, e entender isso. Porque a ideia é essa, né? Como é que você cuida dos 4 temperos, ou como é que você cuida dos 4 temperamentos, né? Assim. Legal. É bem por aí, já é uma boa dica de como a gente consegue fazer essa correlação de dosagem, né? Quando a gente pensa em tempero, dosagem é algo essencial. Mas o pessoal já deve estar curioso, quem ainda não tem muito contato com o tema, o que são esses 4 temperamentos, quais são eles, de onde é que eles saem, como é que a gente se identifica? Fala para nós, Márcia. Que mistério é esse? Vamos tirar o mistério. Então, aí olhando, é legal olhar para os 4 temperamentos, e aí partindo desse olhar, né, dos 4 humores e também dos 4 fluidos orgânicos, né? Então, esse olhar começa. E tem uma coisa interessante também, Gui, que os temperamentos, eles estão relacionados também aos elementos da natureza, né? Assim, a antroposofia, ela faz muito essa correlação, né? Desse movimento orgânico do ser humano e do entendimento do ser humano com o olhar para essa natureza e os elementos da natureza, né? Então, olhando para esse tempo, então, um dos elementos da natureza é a terra. E olhando para a terra e para as características da terra, a gente chega nas características de um dos elementos, que o nome desse temperamento, né, é o melancólico, né? E as palavras melancólica muitas vezes assustam as pessoas, né? Mas a ideia é de que é um ser mais profundo, é uma pessoa que tem uma resistência maior, é uma pessoa vinculada à estrutura, né? É uma pessoa que... Então, as características do melancólico são essa, é profundidade, é uma pessoa crítica, é uma pessoa que a matéria, né, a estrutura tem importância. Existem estudos também nas próprias características físicas dessa pessoa, né? Então, o melancólico, ele tende a ser uma pessoa que o físico tem peso, é como se a gravidade atraísse essa pessoa, sabe? Então, é uma pessoa que fisicamente tende a ser arqueada, é uma pessoa que o olhar é um olhar mais tristonho. Então, é uma pessoa que a tristeza traz uma força, né? Não é uma pessoa literalmente triste, mas a força da tristeza, né? É um movimento de voltar para si. Então, o melancólico é uma pessoa que muitas vezes, num café da manhã, vamos pensar assim, né? Pode não ser uma pessoa que vai ter um papo leve, assim. Então, se você conta algo para o melancólico, ele quer se aprofundar, ele quer entender o que está por trás disso, para ele poder ter uma visão maior dessa história, né? Porque uma das características do melancólico, um dos medos dele, é ele não ter analisado tudo, né? Não ter olhado para todas as possibilidades. Então, isso é uma das características do melancólico. E aí, olhando para um outro elemento da natureza, né, que a gente pode olhar, que é o fogo, e aí, olhando para as características do fogo, a gente vai entender as características de um outro temperamento, que é o temperamento do colérico, né? Então, assim, o fogo vem e queima, né? Então, se você não tem cuidado com a temperatura do fogo, ele pode queimar. Ao mesmo tempo, ele tem a força do transformar, né? Então, o colérico tem essa força, né? O colérico tem a força de transformar. Ele tem um olhar para o futuro. Ao contrário do melancólico, que tem um olhar para o passado, o colérico tem um olhar para o futuro. E esse olhar para o futuro faz ele enxergar coisas além das pessoas, assim. Ele vê isso muito rápido, né? E isso faz ele, muitas vezes, atropelar. Então, é uma pessoa que tende a ser impaciente, é uma pessoa que tende a ser fogosa, assim, e a própria característica física do colérico é uma pessoa que pisa forte e rápido, né? Então, essa é uma das forças. É uma pessoa dinâmica,
E tudo isso voltada porque ela está vendo o que está lá na frente, né? Então, ela enxerga. Então, é uma pessoa entusiástica, uma pessoa que chega e põe fogo, assim, né? Vamos olhar para a imagem dessa história. E uma das características... Uma alta intensidade, né? Muito forte, muito forte. É impressionante. E se não se cuida, queima, né? Então, ofusca quem está do lado com muita tranquilidade, né? E uma característica, um dos medos, né, do colérico é ele perder a posição dele, né? Então, ele tem medo, por ele ter tanta essa potência, né? E aí é uma coisa que ele precisa cuidar, né? Bom, então, ainda olhando para os temperamentos, então a gente olhou para 2 temperamentos, o melancólico e o colérico, que volta muito para si, né? Muito para o eu, né? Ou um eu que vai para o futuro, ou um eu que volta para o passado. E aí a gente pode olhar para 2 outros elementos da natureza, que um deles é o ar, e olhando para o ar é uma leveza, né? Assim, ninguém vê o ar passar, né? Assim, todo mundo sente o ar, mas ninguém vê ele passar, né? Assim, a não ser uma ventania, né? A não ser uma grande ventania a gente vê. Mas ele está aí. E aí, uma das características desse elemento, e o temperamento, na verdade, desse elemento é o sanguíneo, né? Que flui, né? Então, o temperamento sanguíneo, a pessoa com temperamento sanguíneo, é aquela pessoa leve, é aquela pessoa que entra numa festa e em 5 minutos ela fez 10 amigos e amigos do peito. Então, assim, é uma pessoa de ideias, é uma pessoa de conexão, é uma pessoa que gosta de conversar, é uma pessoa que gosta, assim, se você está andando com essa pessoa na rua, né, você tem que tomar cuidado, porque você está andando e está conversando, daqui a pouco você olha, ela já não está mais perto de você, porque ela está olhando a vitrine, ela viu um passarinho, ela viu uma borboleta, e ela vai atrás da borboleta, ela vai atrás do passarinho, então assim, e aí a gente está brincando com essa imagem, né, assim, mas é uma característica, para perceber o quanto ela está atenta ao entorno, né, assim, essa leveza dela permite ela a lidar com esse entorno e com essas conexões muito diferente de um melancólico, por exemplo, que traz essa força mais para o eu, né? Então, essa conexão com o outro, para o sanguíneo, é muito rápido, é muito fácil, né? Então, acho que, olhando para as características do sanguíneo, isso é coisa legal, são as características dele. E o medo, né, da verdade, do sanguíneo, né, assim, é ele ter que aterrar, né, assim, é ele ter que pôr o pé no chão, né, assim, como o melancólico, para ele, isso é super tranquilo, para o sanguíneo é isso, assim, e isso para ele significa perder qualidade de vida, sabe? O sanguíneo não gosta muito da ideia de ficar sozinho, né? E aí tem um outro elemento, que é o elemento água, que é a imagem da água mesmo, né? É o elemento que flui com o ritmo, né? E que constrói um próprio ritmo, né? Então, esse elemento traz a imagem do fleumático, né? Então, o fleumático tem essa característica, que é uma pessoa que tem um ritmo, ele estabelece um ritmo, né? E ele flui nesse ritmo que ele estabelece. Né? O fleumático é uma pessoa calma, é uma pessoa observadora, é uma pessoa que aprende, e ele aprende devagar no ritmo dele, mas é uma pessoa que esse aprendizado, ele, no decorrer da vida, ele vai se tornando uma sabedoria. Então, ele tem essa força, né? É uma pessoa muito tranquila, é uma pessoa que dificilmente se expõe, né? Olhando, ele não se coloca tanto, e ele e adora comer. Então, assim, fleumático, uma mesa para ele é uma bênção de vida, né? Então, e isso traz satisfação, né? E isso traz um aconchego. Então, ele gosta desse aconchego, né? Desse conforto. O fleumático trabalha muito com essa força do conforto, né? E olhando ainda para o fleumático, uma das características, por ele ter esse ritmo,
por ele cuidar desse ritmo, né, dessa fluidez, isso é importante para ele. Uma das características dele em relação ao medo, ele tem medo, na verdade, da mudança. Então, a mudança assusta o fleumático, né? E aí a gente vai entendendo um pouco dessas características. E ao entender essas 4 características, né, assim, a imagem da profundidade do ser humano, né, do melancólico, a imagem da força de ação do colérico, a imagem da força do ritmo do fleumático e a imagem da leveza, né, do sanguíneo, faz a gente entender o quanto isso tem relação com o mundo organizacional, né? Porque a gente cuida dos ritmos dos processos, a gente tem que cuidar da estrutura, dos recursos, então a gente pode olhar também a importância disso, né? E a gente, do ser humano, de entender isso. Mas voltando ainda para o indivíduo, Gui, eu acho que uma coisa bem legal é perceber o quanto esses 4 elementos, né, ou esses 4 temperamentos, são importantes, né, você alimentar. Você precisa alimentar a sua leveza, né, as suas conexões, né, a conversar, a estar com o outro, a fluir com o outro. O teu ritmo você precisa cuidar, né? Assim, como é que você cuida do seu ritmo? Como é que você estabelece ele? Como é que você entende ele e cuida dele? Né? Como é que você cuida da sua estrutura, né? Do corpo físico que o traz o melancólico, né? E como é que você cuida da sua força da ação, né? Então, olhar para esses 4 temperamentos é sempre importante para você se entender e perceber quem que você tem que cuidar em determinados momentos da vida, né? Ou naquele momento da vida, né? Mas tem um que sobressai. Não adianta, assim, o ser humano tem um segundo aí na história que sobressai, né? Assim, que é aquele que grita, e é interessante que eles gritam no momento em que você está sob pressão. Esse é o momento que a gente identifica que temperamento é esse. Márcia, né? Esse ponto que tu está trazendo aí, eu acho que conecta com um comentário que um dos nossos participantes fez aqui, que ele fala assim: à medida que você foi citando os 4 temperamentos, eu fui me enxergando em cada um deles, ora um mais forte, ora outro. A gente pode ter os 4, e eu acho que essa questão que tu vai começar a falar de como é que a gente identifica, né, a presença deles, como é que a gente tem mais um, tem mais o outro, tem todos, alterna, como é que é essa parte? É legal. Quem está falando isso, Gui, é o Marcelo, da Porci, que é uma empresa que trabalha com alimentos, e o Marcelo faz parte de um grupo. Obrigado, Marcelo, por estar aqui, querido, tomando café com a gente. E nesse olhar, né, assim, olhando para essa questão dos 4, sim, nós temos os 4, como a gente tem os 4 líquidos dentro do corpo da gente, como a gente tem os 4 elementos dentro da gente, né? Então, só que dentro do olhar dos temperamentos, o que o Steiner traz como um estudo maior, um aprofundamento, é que existe um que sobressai e que traz para nós um pouco da nossa essência, né? Acho que é legal olhar para isso. Então, assim, e a sua essência pode te ajudar a pensar também, assim, qual é a sua missão de vida, né? Quando você vai entendendo a sua essência, você vai entendendo a sua missão. Então, tem um temperamento que sobressai. E eu acho que um dos caminhos para a gente entender, que eu gosto muito, é qual é a sua primeira reação perante uma situação de pressão. Né? Assim, qual é? Então, passa, um carro te fecha, observa qual é a tua primeira reação. Né? Assim, ou alguém vem e fala algo para você que você não esperava. Oi, qual é a sua primeira reação? Né? E aí, então, a gente pode olhar um pouquinho, o melancólico tende a chorar, né? Assim, tudo por que está acontecendo isso comigo? Essa é uma força do melancólico. Esse peso, né? Puxa para baixo, peso, falou, ele traz para dentro dele, né? Assim,
É como se ele fosse o culpado de alguém chegar e fechar ele na rua. Assim, fica ali, por que isso aconteceu? Mas será? E fica ali girando em torno disso, né? Eu tenho uma forma, né, de falar, fica naquela masturbação mental, né, assim, falando internamente o que isso significa, né, assim. Mas esse é o melancólico, né? O colérico, se alguém corta ele, nossa, coitado dessa pessoa, né? Assim, é um idiota, é um imbecil, o que ele está pensando da vida, né? Olha, aí começa, né? Então o colérico vai xingar, né? Assim, quando uma situação acontece, ele fica muito bravo. E né? aquela coisa para fora, né, Márcia? Vai para fora, em direção ao outro, né? Essa coisa da intensidade que move para fora. O melancólico para dentro, né? Essa coisa assim, tipo, foi comigo, por que isso aconteceu? Que coisa horrível. E aí, o sanguíneo, né, assim, com toda a leveza dele, quando isso acontece, ele flui, ele vai embora, né? Assim, ele nem percebe, ele é tão leve que ele nem percebe que era com ele. Às vezes nem percebe, né? Então ele deixa a coisa acontecer. Foi comigo? Nem vi. E foi embora. Né? E o fleumático, ele tende a parar, né? Assim, ele tende a parar diante da situação e leva um tempo para reagir, né? Assim, o fleumático, ele traz isso. Como ele busca o conforto, então se aparece uma situação inesperada, ele começa a olhar onde que ele pode se sentar para a coisa passar e ele poder entrar em cena. Processar, né? E aí analisar, e aí vamos ver o que a gente faz com isso. Mas ele busca o conforto. Então tem uma história que a gente conta, né, Gui, para entender esses temperamentos, é aquela história da pedra no caminho, né? Então, assim, a pessoa está indo para algum lugar e encontra uma pedra no caminho, né? E essa pedra faz ela se atrasar, então ela vai ter que parar e resolver isso, né? E essa pedra, então, assim, o melancólico chora, né? Por que colocou essa pedra no meu caminho? Eu preciso chegar lá. O que eu fiz? O melancólico faz esse drama, né, em relação à pedra. O colérico chuta a pedra, né? O colérico vai lá e xinga a pedra, e chuta a pedra, e vai pegar o galho para retirar aquela pedra do caminho, assim. O sanguíneo vai procurar subir na pedra e ver se ele pode pegar um livro e ficar lendo, ou se ele está com um celular, ele vai ouvir uma música e vai cuidar. O fleumático, ele vai olhar para a pedra, vai encontrar uma sombra, se tiver sol na estrada, vai procurar uma sombra, vai sentar e vai esperar alguém chegar para tirar a pedra do caminho dele, assim. Então, eu acho que essas imagens, na verdade, ajudam a gente a entender um pouco, né, assim, e indo para a caricatura, lógico, né, claro. Gui? Mas entender um pouco essas características dos 4 temperamentos, né? Ô, Márcia, isso que tu falou é um exemplo, assim, uma caricatura, como tu disse, de como as pessoas reagem, né? Então, acho que é legal reforçar esse ponto que tu já trouxe, mas eu acho que porque ele conecta com uma pergunta aqui da Elza, que ela pergunta, como eu identifico o mais relevante em mim? É esse ponto da reação, né? Eu acho que talvez valha a pena tu reforçar só esse ponto de essa observação sobre as reações, né? Talvez não seja o tempo todo esse olhar, Márcia. Acho que é bem isso mesmo, Gui. Assim, qual é a primeira reação perante uma situação de pressão, né? Eu acho que é aí que ele grita, né? Porque os temperamentos, dentro do estudo do Steiner, ele traz, na verdade, algo que é impulsivo, é algo que vem sem filtro, sabe? Então, é o instintivo, né? Ele vem e você nem você não controla, né? Ele já veio e já foi, né? Ele veio e já saiu. Então, acho que essa coisa que ele é mais... E é interessante, que pode ajudar a gente a perceber, quando a gente é criança. Então, dos 7 aos 14 anos, é uma faixa etária, é o segundo setênio nosso, onde os temperamentos começam a se clarear, a trazer à tona
o que realmente eu vim, sabe? Com que características eu tenho. Então, acho que isso é bem legal. Então, a Elza também é uma querida que está comigo hoje num trabalho. E a Elza, então, assim, acho que isso é uma característica, Elza, é tentar entender como é que você reage diante do inesperado, nesse momento, né? E também tentar entender como é que era lá no seu segundo setênio. Como é que você reagia? Ali começa a ter mais características sobre esse temperamento e essas reações. Acho que esse é um olhar bem legal. Legal. Bom, Márcia, então, agora que a gente já conhece um pouquinho de cada um dos 4 temperamentos, a gente olhou para o indivíduo, vamos levar esse papo para as organizações, assim, como é que a gente pode se aproveitar positivamente desse conhecimento para melhorar as nossas relações nas organizações, melhorar os ambientes? Quais são os riscos e as oportunidades que esse conhecimento podem examinar e elaborar para a gente ter melhores resultados? Acho que para mim é tão claro isso, né? Assim, no sentido de as organizações são feitas por pessoas, né? Então, seja uma grande organização, ou seja uma pequena organização, uma média organização, um pequeno grupo ou um grande grupo, são pessoas que estão ali, né? São indivíduos que trazem as suas potencialidades, suas características. Então, olhar para as pessoas dentro das organizações é um grande momento de você descobrir que potenciais você tem. Então, entender os temperamentos das pessoas é entender que potencial você tem ali, né? Porque e trabalhar com a diversidade, né? Trabalhar, porque é legal nessa fala trazer um poema que o Steiner traz, né? Que a gente sempre falando desse tema a gente lembra que o ideal é que tivéssemos a força do colérico, né, a profundidade do melancólico, a leveza do sanguíneo e o ritmo do fleumático, né? Olha que legal a gente ter um pouco de cada, né, de cada elemento desse tempero e cuidar dele, né? O que eu preciso cuidar agora? Mas olhando para isso, olhar para uma organização é isso, né? Então, momentos de criação de projeto, né? A força do colérico ajuda a construir algo para o futuro, né? Ele tem esse olhar, ele tem essa força, né? O melancólico traz a força da profundidade. O que a gente precisa analisar para a gente fazer isso, né? Assim, então, ele ajuda nesse olhar, né? O sanguíneo traz essa questão da leveza, de como é que a gente constrói isso pensando no outro, entendendo o outro, se conectando com o outro, né? E com que ritmo? Então, trazer essas forças, né? Trazer essas ponderações ajudam muito nisso. Então, eu entendo que conhecer as pessoas dentro dos temperamentos, e é legal uma coisa que a gente não falou, né, Gui? Os temperamentos também são caminhos para a gente fazer análise comportamental, né? A análise comportamental, né, o DISC, por exemplo, enquanto ferramenta de análise comportamental, nasce desse estudo, nasce do estudo dos humores, nasce dos estudos dos temperamentos, né? Então, não é algo... Então, entender esses comportamentos através dos temperamentos também ajudam nesse caminho, né, de entender as pessoas, entender que potencial eu tenho, entender como é que eu posso minimizar conflito, porque eu sei se eu sei que você é colérico, né, e você vai estourar perante uma situação, como é que eu cuido disso? E também você, né, como é que você cuida disso, né, isso é importante. Mas isso é super legal para a gente, né? Eu sou melancólica, então conversar comigo não queira ser se não é uma conversa, né, de tomar um vinho e relaxar, mas assim, vai ter profundidade, né? Vai ter um porquê ali, porque eu não consigo ouvir uma história sem fazer um porquê na história, sabe? Assim? Então, eu acho que tem essa imagem de talentos. Que talentos eu tenho aqui? Identificar esses talentos para poder perceber em que momento eu uso esse talento, e esse talento é importante dentro da organização, né? E acho que também... Desculpa, Gui.
Não foi nada. Falar? Eu ia comentar assim, eu acho que um ponto bem, uma forma de a gente olhar com objetividade para essa questão é tudo que a gente toma conhecimento, tudo que a gente começa a conseguir delimitar, especificar, nos ajuda a nos responsabilizar sobre isso, né? Porque aquilo que a gente não conhece, não sabe de onde vem, fica mais difícil de tu controlar, ou controlar às vezes é uma palavra mal empregada, assim, mas de tu usar a teu favor, ou de tu direcionar, né? E quando a gente olha então para essa questão dos temperamentos de cada indivíduo dentro de uma organização, tu estava falando e eu estava imaginando assim, o quanto a gente tem potenciais não utilizados dentro das organizações por não reconhecer essas características de cada indivíduo, porque cada indivíduo pode ter uma contribuição especial em diferentes situações, né? Às vezes tem um perfil que vai ser mais apropriado para um tipo de tarefa, ou para algum tipo de momento de um acontecimento, porque a gente costuma olhar para os indivíduos, às vezes, só em suas funções e cargos, e fica meio restrito aquilo, né? Mas talvez se a gente olhar para os temperamentos, a gente pode identificar pessoas de outras funções, de outros cargos, que podem ser chamadas, vamos dizer assim, num momento específico de um trabalho, de um projeto, porque eles têm uma característica que o temperamento lhe traz e que seria ideal em certo momento, né? Então a gente consegue, de repente, enxergar possibilidades de integrar melhor as equipes, né? E fazer uso desses potenciais que às vezes ficam escondidos, né? O fulano do departamento tal, nem chama ele. Mas, tia, ele tem uma característica que agora seria interessantíssima nesse momento, né? E pode ser até uma participação especial, rápida, né? Tu também estava falando e me ocorreu aqui, eu fui um guri que sempre gostou das histórias de super-heróis, né? Eu adoro essa mitologia dos super-heróis. E ainda hoje, ainda adulto, gosto um pouquinho desses nossos filmes de super-heróis, porque eu acho que eles trazem essa questão de que os indivíduos podem ter tanto luzes quanto sombras, né? Então tem os superpoderes, né? E também tem os seus pontos a melhorar, pontos a desenvolver, né? Para cada um dos temperamentos que tu foste se apresentando, a gente podia perceber que tu trazia algumas características que eram de qualidades, que eram assim, nossa, isso pode ser super positivo e pode trazer resultados, digamos assim, num grupo. Tem outras características que são como sombras, que de repente são potencialmente assim, negativas e podem trazer para baixo. Então, a necessidade de nós termos consciência, conhecimento sobre essas luzes, essas sombras, vai nos ajudar a aplicar elas onde vale a pena aplicar e a compreender elas quando elas são manifestadas espontaneamente, né? Acho que é interessante a gente olhar para essa capacidade de perceber no outro, de entender que o outro tem tais características, então eu consigo ser mais empático, eu consigo receber ele melhor, eu já estou preparado, digamos, para lidar com aquela pessoa. Acho que os temperamentos trazem essa oportunidade, né? E é super, e é interessante essa tua fala, que parte da fala do conhecimento e do entendimento, né, Gui? Porque, por exemplo, eu vejo que quando eu estou em algumas organizações ou alguns grupos e trago conteúdo e vamos falar sobre temperamentos, é impressionante quando depois do conteúdo, como isso é tão dentro da gente, né? Isso mexe com a gente, putz, isso faz sentido para mim, as pessoas começam a sair dali da palestra e normalmente tem um bate-papo ou tem um cafezinho, alguma coisa assim, né? Nesse momento elas começam, o que será que eu sou? Elas começam a conversar e falar, e ao mesmo tempo, a uma olhar para a outra, né? Uma pessoa, lembra daquela situação que você agiu assim? Será que não é isso? Então eles começam essa conversa e isso é muito legal. E até muitas vezes há esclarecimentos. Aí eu entendi por que o líder fez isso. Entendi por que você naquela situação reagiu dessa forma. E aí começa uma relação de entendimento com o outro muito diferente, Gui. Em alguns momentos até de risadas, né? Nossa, agora eu entendi por que eu quebrei aquele copo na cara da pessoa, sabe assim? Exagerando, né? Então isso acontece. E aí, olhando para isso também, que é legal, vem também assim, o meu convite de desenvolvimento, né? Assim, o que eu posso fazer para me desenvolver em relação a isso?
E aí o melancólico, uma coisa que é legal para o melancólico é criar obstáculos reais. Porque o melancólico, como ele tem um olhar muito da profundidade, da análise e tal, ele perde um pouco a conexão. Mas realmente é isso que está acontecendo, sabe? Assim, então, o que é real, né? Para lidar com esse real e investigar isso. O colérico, ele precisa desenvolver, para ele se desenvolver, é começar a não confrontar. Esse é um grande exercício para o colérico. Vem a situação, para e não confronta na hora, né? Então, e aí ele começa a internamente buscar outros temperos dentro dele para ele poder lidar. Então, esse é um dos aspectos, né? Uma situação de desenvolvimento para o colérico. Para o fleumático, né? Uma coisa que é legal é ele buscar espaço para ele falar, para ele se expressar. Porque como ele tende a ficar na zona de conforto, ou no conforto dele, e na comodidade dele, ele deixa passar. Então, a ideia é que ele busque esse espaço para ele falar. E o sanguíneo, né, ele precisa, na verdade, buscar algo que dá interesse para ele, ou que seja de real interesse para ele poder ir atrás. Aí isso faz sentido. Então, aí eu vou atrás. Aí ele põe foco. Aí ele põe o pé no chão, sabe? Aí ele caminha nessa história. Então, acho que isso é legal entender, porque é um caminho tanto para um líder ajudar um cliente, um colaborador a se desenvolver. Então, por exemplo, colérico adora desafio. Né? Então, se você quer, dê desafio para as pessoas que são coléricas, né? Então, o líder entender isso dos seus colaboradores, do seu time, é muito legal, porque ele começa, então, a ajudar esse desenvolvimento também dessa pessoa, né? Eu acho que isso é um caminho legal na história. Muito legal, Márcia. É um tema muito grande, muito amplo, né, para a gente conseguir explorar ele totalmente em 50 e poucos minutos, que é o que temos na nossa live, né? Inclusive, estou reparando aqui, a gente já está se encaminhando para o nosso final, e para a gente não atropelar tanto as coisas, eu vou já passar para um outro tópico, uma outra sugestão de assunto, que é trazer algum caos ou história curiosa, interessante, a respeito dessa interação entre os temperamentos, assim, que tu tenha vivenciado, tenha visto nas empresas, se tu pudesse compartilhar com a gente. Vai ter que ser só uma e vai ter que ser curtinha, Márcia, porque a gente ainda vai ter que encerrar na sequência. Tá bom, querido. Tem um monte, né, sempre. Mas Sim. O que eu queria lembrar, assim, essa história, né, dos temperamentos, eles ficaram mais fortes para mim, e eu observar pós-germinar, né? Foi aí que isso realmente, esse conhecimento. Mas tem uma história que eu sempre conto rapidinho. Eu fui trabalhar com uma pessoa que eu admiro muito em termos de conhecimento e tudo mais. E a primeira vez que eu estava trabalhando com essa pessoa, era o primeiro trabalho que eu ia fazer com ela. Então, a gente estava no lugar, eu saí do meu quarto, passei pela porta do quarto dessa pessoa, falei bom dia, porque ela estava na porta. Ela olhou para mim e falou, bom dia para quem? Eu falei, nossa, doeu. Aí fomos, tomamos café e parará, parará. Aí eu fui entender, essa pessoa é um fleumático. E ele tinha acordado com a ideia de que ele ia tomar banho, se preparar, tal, tomar café e tal. Esse era o ritmo dele. Na hora que ele foi tomar banho, era um lugar muito frio. E ele, então, abriu a torneira da água quente, que estava escrito quente, e saiu água gelada. Mas ele ficou pé da vida. E aí o ritmo dele quebrou. Então, ele não seguiu o ritmo. E aí, depois a gente conversando, e aí eu fui entender o ritmo que desencadeou a história, né? Assim, e aí, imagina uma melancólica, primeira vez trabalhando com aquela pessoa que ela admira, ouvindo um bom dia para quem? Eu falei, nossa, perdi meu dia, né? E agora, o que eu faço, né? Assim, que será que eu fiz? Né? Eu não tinha feito nada, né? Assim, e aí é um pouco esse olhar. Então, assim, é entender isso, sabe? Porque acho que essa é uma história, e tem outras histórias, né? Assim, de situações. Tem uma outra também que é bem legal, que, rapidinho também, eu fui trabalhar com um grupo de uma empresa familiar, e tinham ali 3 pessoas da empresa, eram 3 sócios, 3 gestores da empresa,
E na hora de montar a sala, né, então as cadeiras ali, tinha uma janela enorme, com um visual lindo na natureza. E aí a gente foi definindo lugares, né? Quem senta onde, dois gestores, 2 sócios falaram assim: aqui ela não senta, porque era um lugar que dava de frente para a janela e de frente para a natureza. Aí eles falaram assim: não, porque se ela sentar aqui, daqui a pouco tem passarinho, ela vai começar a falar do passarinho, porque era uma figura sanguínea, e eles sabiam que ela era sanguínea. Então foi muito legal, assim. Então acho que e aí a gente riu muito nesse momento, né? Então, acho que tem histórias assim, como tem histórias tristes, né? Assim, mas essa é uma história bem interessante. É engraçado, né? E quando a gente começa a conhecer um pouco mais cada um dos perfis, dos temperamentos, a gente começa a perceber na história, no dia a dia da gente, acontecimentos que são plenamente explicáveis, né, entendíveis através da lente dos temperamentos. Bom, a gente está se encaminhando para o final. Eu quero já agradecer a todos que participaram. Algumas pessoas que chegaram depois têm perguntado assim: pena que eu não consegui pegar do início. Então a gente reforça que essa live fica gravada aqui no IGTV da Laborama, e também a gente leva para as outras plataformas, para o nosso canal no YouTube e também para os nossos podcasts, que dá para encontrar em todos os canais de podcasts, especialmente ali Spotify, Apple Podcasts, as pessoas podem assistir depois. Para quem perguntou o que é o programa Germinar, ele é um programa de formação de líderes facilitadores, né, Márcia? Acho que depende, se quiser falar rapidinho do Germinar aí para o pessoal saber. Então, o programa Germinar é um programa que trabalha com desenvolvimento de líderes facilitadores, né? Ele é um programa de 150 horas, são 5 encontros de imersão, e trabalha com base na antroposofia, né? Então, todo esse conhecimento que a gente está falando aqui, o programa Germinar entrega para as pessoas, né, para o seu autodesenvolvimento, para o seu desenvolvimento enquanto líder, enquanto empreendedor. Então, é um programa. Quem quiser saber mais pode acessar a Laila, né, a Estela da Laborama, a Laura, né, em Porto Alegre. Vocês todos estão aí envolvidos com o programa, né? Assim, e aqui em São Paulo tem um grande grupo também envolvido com o programa Germinar. E entrar no site da Conviver, porque lá também o site da Conviver traz, conviver.net, traz o programa Germinar, assim. Acho que é isso. Legal. Bom, Márcia, muito, muito obrigado pela tua participação nesse nosso Despertar Laborama. Foi uma conversa deliciosa, é sempre muito bom estar contigo. E eu quero te fazer uma última perguntinha assim pra gente finalizar. Se tu tem alguma referência, alguma coisa que tu queira compartilhar com o pessoal, livro, filme, série, qualquer coisa que tu tenha visto assim, que tu acha interessante compartilhar. Então, tem um filme que eu acho que ele nos ajuda muito a entender os temperamentos, né? Que fala muito de reações, que são os Relatos Selvagens, né? Assim, esse filme é muito a caricatura mesmo, né? Assim, de como a gente reage diante das situações, né? Então, acho que esse é um filme legal. Tem livros, né? Livros que são técnicos, né? Que trazem conhecimento, mas tem esse livro do Norbert Glass, ele traz as características dos temperamentos, né? Então, o nome do livro é Os Temperamentos, tem o volume 1 e o volume 2, e ele traz as características do ser humano, as características do temperamento, um pouco as relações entre um temperamento e outro, e isso é muito legal. Então, acho que são 2 dicas que vale a pena para quem quiser se aprofundar, Gui. Legal, Márcia. Brigadão. Vou deixar o recado pessoal que na próxima sexta-feira a Laila vai ser a nossa anfitriã do Despertar e ela vai falar com a Camila Leães, do Grupo RBS, sobre inovação e confiança. Então, não percam, na próxima sexta, às 8 horas. É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, a participação de todos. Márcia, a gente está encerrando aqui os últimos 40 segundos. Então, para a gente não ser cortado assim, não cair todo mundo, deixo um grande abraço a todos. Beijão, Márcia. E a gente segue aí
toda sexta-feira no Despertar Laborama. Legal. Beijo todo mundo. Obrigado pelo pessoal que entrou, que eu convidei, Marcelo, Tony, Elza, Denise, todo mundo, muito obrigada, que eu não consegui ler todos, mas um carinho muito grande. Obrigado, Gui, pelo convite, obrigado pela Laborama me convidar, um beijo enorme na Laila, um beijo enorme na Laura, na Estela, obrigado mesmo, querido. Valeu, querida. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.